né, sobre a tirania. Acho que esse ainda não falamos, né, sobre esse tema. O Timothy Snyder abordou essa questão da tirania quando, em 2016, ocorreu a ascensão do Trump, né, nos Estados Unidos, e então esse é um historiador, um pesquisador, né, que ele escreveu um livro, então, sobre as lições do século XX para o presente, né, lições, vamos dizer assim, que a gente ainda precisa estudar, precisa aprender em algumas coisas, em alguns aspectos, né? E ele faz no livro várias referências à situação do Trump, perdas de direitos que aconteceram nos Estados Unidos, intolerância de diversas formas. Ele reflete sobre isso. Então, acho que é interessante a gente trazer para cá, lembrando que também é um assunto bem recente, né? O fato de que depois de sair o Trump, agora a gente tem nos Estados Unidos o governo Biden, e o mentor, né, da campanha do Trump, dos comícios, e, né, todas as atividades do Trump, tinha um marqueteiro ali, um mentor por trás, que era o Steve Bannon, e esse cara, então, super importante, inclusive atuou fortemente na eleição brasileira também, na última. Esse cara está preso, né? Está impedido de deixar o país, prestando esclarecimentos, porque, enfim, desrespeitou a Constituição lá, enfim, incentivou a invasão ao Capitólio. Então, são essas coisas que acontecem, né? E a gente, então, está trazendo um pouco dessa reflexão do Snyder, que parte de diversos acontecimentos, principalmente do século XX, e reflete de modo mais amplo para a nossa atualidade, né? Então, vamos lá. A história ensina, né? Democracias podem entrar em colapso. A gente tem vários registros históricos, né? Países que viviam situações aparentemente democráticas e, de repente, aconteceu uma chegada de um retorno a uma ditadura, uma situação assim. A ética pode ser aniquilada, então há situações em que isso vale para países desenvolvidos, subdesenvolvidos, isso é geral. Em certas situações, principalmente de crise, às vezes sobem ao poder pessoas que não têm ética como princípio. Isso é um problema para a gente ficar sempre atento, né? Fascistas tendem a rejeitar a razão, né? Então, esse tipo de, vamos dizer, gente antiética e que não é muito democrática, costuma trabalhar, difundir ideias, enfim, que vão, na verdade, contra o pensamento racional. Buscam um pensamento mítico, né? Então, falar de uma forma menos esclarecida, enfim. Inclusive, no caso do Trump, o problema das fake news, né? Foi feito um estudo mostrando que ele mentia pelo menos 4 vezes em cada comício, 4 mentiras por comício, pelo menos. E foi assim que ele entrou, né, nos Estados Unidos. Bom, então vamos lá. Aqui são algumas, vamos dizer, lições do século XX. E o Snyder, no livro, ele detalha um pouco algumas situações históricas, né? A primeira lição, então, seria não obedecer de antemão, né? Em uma situação antidemocrática, que a gente não deve tentar se apressar demais para sair obedecendo, né? O fato que ele traz é da década de 30, o período pré-Segunda Guerra, né? Em que os austríacos tiveram uma certa ansiedade, até por medo, claro, da subida do nazismo, e houve uma obediência por antecipação, né? Eles se submeteram antecipadamente aos nazistas, e isso acabou sendo muito ruim. A ideia é que eles não sofressem, não queriam sofrer violência, enfim, represálias, mas isso não deu muito certo, porque acaba mostrando para a cúpula nazista tudo o que seria possível, né? Que eles não estavam resistindo. Então, assim, algumas coisas que a gente sabe, até a questão psicológica mesmo, as pessoas em geral são receptivas a regras e instruções que venham de uma nova autoridade.
né? Quando alguém assume um cargo, alguma coisa assim, uma direção, o pessoal costuma dizer que tem aquele período de lua de mel, um período em que as pessoas costumam acatar, né, e dizer amém para tudo, né, aceitar qualquer mudança. E o que o Timothy Snyder comenta é que a gente não deve antecipar o cumprimento de ordens, né? Um episódio que ele cita também, até mais recente, né, pós-guerra, que é muito chocante, né, muito grave, é o Dr. Stanley Milgram, que fez um experimento nos Estados Unidos, década de 60, onde ele usava uma máquina falsa, uma máquina de choques falsa, né? Mas ele dizia para os voluntários, para as pessoas, para os participantes, ele falava como se tivesse uma máquina de dar choque. Então era uma espécie de uma sala com uma divisória, uma parede de vidro. De um lado ficava um ator, né, que estava contratado para reagir aos estímulos, lá do outro lado, e do outro lado do vidro ficava esse voluntário assistindo, enfim, e conversando com o pesquisador. E o Dr. Stanley Milgram então falava: olha, isso aqui é uma máquina de choque, aquela pessoa ali está conectada a essa máquina, então se a gente fizer girar aqui, disparar aqui um botão, tal, você pode dar um choque naquela pessoa. E ele contava essa história. E aí, o experimento era um experimento de comportamental, né? Que era assim: agora experimenta isso, né? Aplica um choque, vamos ver o que acontece. E aí a pessoa era estimulada a ligar a máquina e dar um choque na outra pessoa que estava do outro lado. Quando ele fazia isso, né, como eu estava falando, é uma máquina falsa, ele não sabia. Então, do outro lado, o ator reagia como se tivesse tomado um choque. E aí o pesquisador falava: se você quiser, você pode aumentar essa intensidade. Ia estimulando e conversando. E o que aconteceu? Que a grande maioria dos voluntários que estava participando, sem saber do que se tratava, né, aprendendo ali na hora, acreditando naquela máquina, a grande maioria, pessoas comuns, gente de nível universitário, muitos acabaram aumentando a intensidade e, teoricamente, induzindo choques intensos na pessoa que estava do outro lado. Então, mostrou, com esse experimento, o Dr. Milgram mostrou aquela, vamos dizer, uma perversidade que estava ali naquelas pessoas, e a sensação de poder, de conseguir fazer isso, foi bastante triste, né, essa conclusão, né? Ele termina o experimento, ele para o experimento, né, depois de de vários voluntários participarem, e ele chega à conclusão, fala: olha, na verdade o que a gente acabou de mostrar é que 20 anos depois da Segunda Guerra, de tudo que aconteceu de terrível, né, nós, com um experimento desses, observamos um potencial surgimento de nazistas mesmo aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, algo bastante complicado, né? Bom, a segunda lição, né, histórica do século XX é: defenda instituições. Né? Encontre alguma instituição que você acha que é importante, né, que é relevante, e defenda. Né? Um exemplo histórico também, puxando para a Segunda Guerra, foi um jornal judeu na Alemanha, em 1933, que publicou a seguinte declaração: não acreditamos que Hitler vai colocar em prática tais propostas. Ele não vai juntar judeus em guetos e nem submeter a impulsos homicidas da multidão. Então, o editorial dizia que o jornal não acreditava que aquelas promessas, porque Hitler falou isso, né, que ia fazer isso, ia perseguir os judeus. Tá? Então, eles não acreditaram. E, consequentemente, não houve uma ação eficaz de proteção. Né? E a gente sabe que foi a consequência terrível para a humanidade toda disso. Então, a ideia é que as instituições não se protegem sozinhas. Então, identifique uma instituição que você acha importante, né? Uma ONG, enfim, e atue nesse sentido. Pode ser uma cooperativa de trabalhadores, pode ser uma instituição cultural, uma lei, um jornal independente, né? Apoie, né? Tem várias possibilidades da gente fazer isso, né? Esse tipo de apoio voluntário, né? Bom, outro ponto.
que aí não é exatamente a situação nossa, mas que em vários países a gente vislumbrou situações assim, é o estado de partido único. Cuidado com o estado de partido único. Lugares onde existe algum tipo de censura e de proibição de partidos, onde não se deixa, você atua contra o pensamento pluripartidário, né? Então, existem coisas que a gente pode puxar a partir daí, reflexões, né? Uma delas, que é um tema que no Brasil se discute bastante, é a questão do financiamento de campanha. Daqui a um ano a gente vai ter eleição, né? Como é que é essa questão de financiamento de campanha? Então, existem pessoas que defendem as doações privadas, né? Ou seja, que não houvesse dinheiro público nas campanhas e sim apenas as doações privadas para garantir a liberdade de expressão. A nossa reflexão vem no sentido de que isso não é uma boa, né? Porque as doações privadas significam, em princípio, que quanto mais ricos os candidatos, né, mais expressividade eles teriam, e mais propaganda, mais publicidade, né? Então, o problema de você deixar a verba de campanha só como uma verba privada é isso. Você cria uma diferença muito grande. E aí você não consegue garantir a competitividade, a igualdade de condições. Então fica algo injusto, né? Não sei o que vocês acham disso. Gostaria de ouvir, né? Essa questão das doações Também, privadas aí. a instituição privada que vai financiar, depois sempre tem nada de graça, né? Eles sempre vão receber alguns passos por Favores, eles né? no direito. Isso é algo muito sério, né? A gente tem diferentes situações dentro e fora do Brasil onde se sabe desse tipo de coisa. Às vezes vem uma grande obra depois, nem sempre necessária, ou às vezes até uma obra que fosse importante, mas superfaturada, enfim, um gasto excessivo. Uma coisa que é muito importante da gente ficar atento, o pessoal da arquitetura, inclusive, planejamento urbano, né? Quando uma cidade aprova, um município, né, ou o estado aprova uma obra pública, né, existe uma verba determinada que é destinada para aquele fim. Fiquem atentos, porque muitas vezes, e um prazo, né, um prazo previsto. Muitas vezes a gente tem visto isso. Inicialmente aprova-se uma verba, vamos supor, sei lá, 20 milhões para fazer uma praça, não sei onde e tal. E para fazer aquilo em um ano. E beleza, foi aprovado aquilo, negocia com o Câmara. Depois de um certo tempo, a coisa começa a prorrogar, os prazos não são cumpridos. Não estou dizendo que acontece sempre, mas às vezes acontece. E pior, vai havendo suplementação de verba, verbas adicionais. Então, aquela verba 20 milhões, quando você vai ver no final, gastaram 30. Isso é uma coisa muito perigosa, que normalmente, mesmo os jornais, né, a imprensa, que tem seu papel, inicialmente divulga aquele valor inicial, né? E às vezes divulga assim, tá atrasado, ou então, né, fala do prazo, mas nem sempre se verifica a questão das verbas adicionais. E às vezes você vai ver, a coisa ficou muito mais cara do que a gente ficou sabendo, né? Então é um canal onde às vezes, né, por onde às vezes escorrem esses favores aí que a gente não quer que aconteçam, né? Bom, no caso de uma tendência, vamos dizer, antidemocrática, um pós-vitória, né, envolve espetáculo, então grandes shows, eventos, tá? Repressão, que é basicamente calar a boca dos opositores, né? E o que o Timothy Snyder fala que no mundo inteiro existe, que é a tática do salame, fatiar a oposição. Quer dizer, você colocar uns contra os outros, né? Reduzir, né? Esses opositores, asfixiar, por exemplo, com um excesso de processos, às vezes processos injustos contra aquela agremiação, aquela organização, e aí vai tirando a possibilidade de resistência, né? Então, isso pode gerar, levar a situações como encarceramento, inclusive, ou partidos que são colocados na ilegalidade, não podem concorrer, coisas assim. Então, aqui a dica geral é que a gente defenda as eleições,
que a gente, independente de quem você escolhe, quem você prefere, o que você, né, que tipo de linha que você segue, enfim, mas que você apoie as eleições, que todos nós apoiamos, né? E que sejam eleições livres, com diversos partidos, porque isso é saudável, né? Tá aí a França, por exemplo, que é um país muito curioso, né? Nas eleições vocês podem ver que está sempre ocorrendo a alternância do poder. É difícil um cara ser reeleito lá, porque o pessoal é muito crítico. Então, um partido é eleito, uma vertente. Na próxima eleição já tem um monte de críticas, normalmente o opositor vence. E isso vai gerando uma alternância que é salutar, é uma coisa que é boa, não é ruim isso, né? Bom, então vamos lá, fica essa dica do Timothy Snyder, fala isso desde o século XX, sabemos disso, ele vai apresentando no livro. Um livro bem bonito, bem simples, e que fala as coisas assim, que tem que ser faladas de modo resumido, tal e tal. O quarto ponto, assuma sua responsabilidade, né? Então, não existe, no Brasil existe uma coisa que as pessoas, uma expressão meio jocosa, as pessoas têm falado, né, de quando o isentão, esse cara é isentão. Não é legal isso, né, você ser isentão. É importante que você tenha, manifeste sua opinião livremente, que você assuma a sua responsabilidade, né? Se alguém pede sua opinião, de repente você, em algumas situações, você pode ajudar a decidir alguma coisa, né? Então, se você tiver essa condição, você numa coletividade, participa, né? Se envolva. E às vezes coisas assim que parecem pequenas, meio sem importância, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Um exemplo é esse que ele comenta, né? Se alguém faz doações, se alguém começa a doar para você, dar um monte de adesivo, tá aqui um monte de adesivo, cola isso no seu carro, tá? E começa a distribuir símbolos, botões, enfeites, né? Às vezes camiseta, né? Pesquise, né? Porque cuidado, saiba exatamente o que você está vestindo, o que você está exibindo, né? Que bandeira é essa? Tenta entender bem antes de sair, ganhei, vou usar, né? Fica atento aí. Porque às vezes você pode ter um símbolo, pode até, você acha de repente até bonito, não necessariamente você tem má intenção, mas verifica se é algo que não é ofensivo para outras pessoas, né? Então, alguns adesivos, algumas insígnias, símbolos, podem ofender outras comunidades, enfim. Os símbolos de hoje semeiam a realidade do amanhã. Então, se você tiver contato com sinais de ódio, como, por exemplo, um caso é a suástica nazista, não adianta você simplesmente não olhar. Finge que não existe. Não. Você precisa estar atento a isso e, olha, se for, vamos supor, apareceu pichado lá um colégio, alguma coisa assim, você vai ter que falar, tá errado isso, vai procurar quem que pode ajudar a limpar, né? Ou ajude você mesmo também, se envolva. Remova sinais de ódio, né? Não deixe essas coisas proliferarem, né? Vamos tentar dar o bom exemplo, manter os lugares limpos, né? Evitar esses sinais que sejam de intolerância, sabe? A expressão acho importantíssima, não é isso? Mas é evitar essas ofensas, né? Bom, aqui tem uma história que foi essa frase que eu coloquei aqui na tela é de um discurso que aconteceu no final de 2018 no Brasil, em São Paulo, que foi falado pelo Roger Waters. O Roger Waters, para quem a maioria de vocês talvez saibam, né, é um vocalista, é o líder do Pink Floyd, um ator, um diretor, um compositor, um cantor, enfim. É um artista, né? Inclusive já compôs ópera esse cara. É um cara importante no mundo inteiro, tem uma carreira aí desde os anos 60, fazendo música e tal. Ele veio para o Brasil e no meio do show projetava imagens e falava, fazia comentários entre uma música e outra. E aí teve um pessoal de São Paulo, para nossa vergonha, né, que começou a reclamar e dizer para ele calar a boca, fica só cantando as músicas e não enche o saco, coisas do tipo. E ele falou, então ele respondeu: se vocês acham que os músicos devem só tocar as suas músicas, isso está errado. Não é assim, nós não devemos. Nós temos responsabilidade, a gente tem direito a falar. Né? Nós temos responsabilidade como políticos, como músicos. Eu acredito que todos os artistas, não interessa qual tipo de arte você faça, todos têm responsabilidade de usar a arte para expressar suas ideias políticas e criar demandas.
em favor de direitos humanos. Acho que ele estava fazendo uma fala sobre direitos humanos e alguém no público lá não gostou, enfim. Então ele quis marcar a posição, né? Não, a expressão tem que ser garantida, né? Bom, outro ponto que vale para todos nós, né? A lição 5 é: lembre-se da ética profissional, né? Aí a gente pode dizer, lembrar situações também ligadas ao nazismo. Nos anos 40, o nazismo empregou, né, contratou equipes que envolviam advogados e médicos, por exemplo, entre outros profissionais, né, em postos-chave. Não tinha pessoas ali. Essas pessoas estavam trabalhando num sistema que adotou a tortura sistemática. Não foi caso isolado, que adotou, realmente matou gente e tal. Então, veja, médicos que se formam jurando defender a vida, né? Advogados que têm que defender a justiça, estarem vinculados a esse tipo de situação nazista, de vertente, isso significa que eles traíram a ética profissional, eles esqueceram o que estudaram, enfim, seus juramentos, né? Ao relativizar torturas e execuções sem julgamento. Então, bom, a gente não pode fazer isso, a gente não pode esquecer da ética, né? Quando líderes políticos dizem a situação é excepcional, ah, não, mas isso aqui é um caso extremo, né? Tipo, querendo abrir exceções, cuidado. É justamente aí que a gente tem que seguir a nossa ética, a ética profissional, né? E aqui lembro a Hannah Arendt, né? Sobre a banalidade do mal, a gente já comentou no começo da disciplina. É assim, cuidado, não se esconda atrás dessa desculpa de, não, estava só seguindo ordens. Não, eu sei que isso aqui é errado, mas eu estava só seguindo ordens. Isso não é ético, né, fazer isso. Bom. Aqui um outro ponto que o Snyder coloca, e é bom falar porque às vezes algumas coisas a gente acha, mas isso é coisa do Brasil. Não, não necessariamente. Então, um ponto que em vários lugares do mundo já aconteceu e foi denunciado, e existem os registros históricos, é a formação de grupos paramilitares, né? Vou dar um exemplo americano terrível, né, que é aquela, entre aspas, brincadeira que o Trump usava em comício, dizendo que as pessoas americanas tinham direito a portar arma, porque se algum mexicano quiser entrar nos Estados Unidos, vocês podem fazer tiro ao alvo, esse tipo de besteira. E o cara falava isso publicamente. Então, incentivando grupos não oficiais, né, de extermínio mesmo. Então, em comícios, o Trump incentivava esse uso de força bruta contra adversários. Infelizmente, a gente tem relatos dessas coisas acontecendo no Brasil, né? É muito triste. Outra dica, fascistas, essas pessoas que defendem a violência, normalmente eles estimulam a violência grupal contra todos os diferentes. Isso aparece em falas, em declarações, né? E normalmente essas pessoas atuam em grupo, né? Uns estimulando os outros, né? E aí todos os diferentes. Aqui a minha referência como cultural seria o The Wall, a obra The Wall do Pink Floyd, que vocês conhecem? Que é um disco, um show, enfim. The Wall, um filme. O filme é interessante de vocês verem, né? The Wall, onde, enfim, que mostra essas situações de opressão, né? The Wall é o muro, né? Então tem uma cena em que tem um comandante lá e começa, isso aqui é diferente, coloque contra o muro, incentivando, enfim, quase que agressões mesmo contra as pessoas diferentes. Cuidado, né? Milícias surgem de iniciativas cívicas. E essas coisas são organizadas, não são espontâneas. Não, foi natural. Não é natural. Tem alguém ali que ficou estimulando essas coisas para acontecer. A criança não nasce com ódio do outro coleguinha, não é assim que funciona. Então, essas coisas a gente pode brecar isso, a gente pode parar. Bom, aí é um caso, tem uma outra que ia ser um caso muito específico que eu acho que não vai se aplicar a nenhum de nós, mas enfim, tá lá, né? Se você precisar portar armas, né, às vezes em alguma situação específica, reflita, né? Cuidado.
O que temos de registro histórico é que o nazismo, muitas pessoas envolvidas no exército nazista, né, cooptadas para essa causa, era gente sem treinamento, gente jovem, às vezes sem condição, não sabia manusear e cometiam atos irregulares, né? Faziam coisas de forma errada, enfim. E também aquela história de receber ordem e não querer se mostrar fraco, né? O cara fica assustadíssimo, mas vai, ali é uma violência com ele mesmo, mas ele vai e obedece para não ser fraco. Então, não, cuidado, né? Principalmente quando envolve risco à vida de outras pessoas, sua vida e de outras pessoas. Então, assim, mesmo pessoas que trabalham como segurança numa obra, um soldado, essas pessoas não podem ser forçadas a praticar violência, porque isso é outro tipo de violência, né? Então, existem algumas ordens radicais de gente que está desequilibrada naquele momento, que nos dão o direito de dizer não, né? A gente pode dizer não a determinadas coisas. Aqui essa eu acho muito interessante, né? Porque, na verdade, eu estou aqui conversando com vocês, mas amanhã ou depois vão ser vocês que vão salvar esse mundo, vão tornar esse mundo um lugar melhor, assim espero, né? E tenho maior fé, né? Então, uma dica do Snyder é essa: destaque-se, né? Não tenha medo de aparecer. Vai lá, protagonize, né? Um exemplo também da Segunda Guerra é o Winston Churchill, né? Que assumiu a liderança da resistência no momento da guerra que estava muito difícil, né? Os nazistas tinham a melhor força aérea, os melhores aviões, né? Tinham um exército poderoso e naquele momento estava bem difícil resistir, né? Então o Churchill assumiu a liderança, ele resolveu, né, protagonizar, falou, não, peraí, né? Fez discursos, motivou as tropas, trabalhou estrategicamente e ele dizia, lutaremos sempre e para sempre, né? Não vamos desistir, né? A história é essa, alguém precisa tomar a frente. Gente, os exemplos que esse livro traz, que eu estou compartilhando com vocês, são exemplos muito dramáticos, radicais, porque estão fazendo referência a guerras, né, importantes. Mas essas coisas valem também no nosso dia a dia, em escala mais restrita, tal. Mas é assim, aquela história de tomar a frente, de tomar iniciativa, sabe, ter iniciativa. Às vezes você está num escritório e tem um chefe está esperando alguma coisa, eu não sei como resolver isso, alguém me dá uma ideia e tal. Se você tiver a condição, participa, né? Dá a tua ideia, né? Isso ajuda as coisas novas a acontecerem e também te ajuda, né? A, a ganhar um certo espaço, né? Mostrar do que você é capaz, né? Então, tomar iniciativa é bom para você, e é bom também para quem está ao teu lado, para a tua equipe, porque as pessoas se animam também, né? Tudo isso fortalece o coletivo, né? Então, não se trata de pisar em cima de ninguém, não é isso. É você poder se expressar livremente, dar suas ideias e assim fazendo você estimula os outros, né? Bom, aí tem uma questão da linguagem, né? Da gente tomar um certo cuidado com a linguagem. Às vezes, mesmo com boas intenções, a gente pode se expressar mal e acabar ofendendo alguém. Já aconteceu comigo, inclusive, acho que com muitos de nós. Às vezes a gente, sem querer, fala uma coisa que dá um duplo sentido, pega mal, tá? Então, sabe, se acontecer algo assim, peça desculpas, perdão, eu não quis dizer isso, eu me expressei mal. Não tem problema nenhum, sabe? É melhor do que você ficar insistindo num erro, né? Então, assim, reflita sobre o seu modo de falar. Evite ficar falando só chavões, só aquelas coisas, frases feitas que todo mundo fala, né? Verifique antes de aceitar e repassar mensagens, né? Então, cuidado com fake news, procure a fonte, né? Evite ficar dependendo só da internet. Leia livros, tudo isso é aprendizado, gente, tudo, né? Qualquer leitura que você faça, você pode aprender alguma coisa dali, né? Então, eu tô aqui com o meu Kindle aqui do lado, uma pilha de livros, se vocês vissem aqui, eu moro numa biblioteca praticamente, né? Então, tem algumas dicas, né, de leituras. O 1984 é um livro clássico do George Orwell, muitos devem ter lido. Fahrenheit 451 é outro.
Hannah Arendt, Eduardo Galeano, né, uma série de Carlos Drummond de Andrade no Brasil. Então tem muita gente boa para ser lida. Nos anos 30, um pesquisador, o Victor Klemper, ele estudou e percebeu a existência de um padrão de linguagem tirânica, aquelas pessoas que têm a tendência de querer mandar e não querer ouvir os outros, né? Então, ele percebeu nos discursos alguns padrões. Por exemplo, o cara fala o povo, né? E, na verdade, ele está querendo dizer o povo dele, os amigos dele, a família dele. Quando fala família, na verdade é a família dele. Ele não está defendendo a família como um todo, como uma ideia. Está defendendo próprios interesses. Então, cuidado, né? Quando eu falo acima de tudo, né? É acima dos demais. Ele está pregando uma oposição. O meu é acima dos outros. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Não é uma coisa assim solidária, né? Fala assim, as vitórias, às vezes não é uma vitória, às vezes é um conflito, né? E quando as pessoas pensam diferente desses caras, às vezes eles falam, é uma calúnia, estão me difamando, começa a reclamar. Na verdade, às vezes é só uma diferença de ideia mesmo, e tudo bem, né, se for. Então, a gente cuidar bem. Aqui tem um trecho, né, falando sobre a peça O Rinoceronte, né? É uma peça do Ionesco, onde ele retrata, Eugênio Ionesco retrata, um teatro do absurdo, ele retrata o que aconteceu com seguidores do nazismo, pessoas que antes eram pessoas que não tinham nada contra os outros, pessoas tolerantes, pessoas democráticas, e que aos poucos foram levadas, né, por um monte de mentiras, enfim, foram levadas a desenvolver ideias distorcidas, né? Então ele fala, professores universitários, estudantes intelectuais estavam abraçando o nazismo. Ele começou a perceber isso, ele ficou desesperado. No começo, nenhum deles era nazista. Aí juntavam 15 pessoas para conversar, para debater, e tentar encontrar argumentos, e não era fácil. De vez em quando, um dos caras dizia, né? Olha, eu não concordo, mas em relação a certos pontos eu tenho que admitir. Por exemplo, os judeus também não prestam. Quando começa assim, ele fala, quando a pessoa começava mas também, por outro lado, ele já percebia que as pessoas estavam sendo cooptadas, né, por outro lado. Então ele diz para a gente ficar atento, né? 3 semanas depois ele viu amigos dele aderirem ao nazismo. Então muito sério, né? Ele usa a metáfora, essa pessoa tornava-se um rinoceronte, né? Então, daquele grupo inicial dele de pensadores, vários passaram por isso, né? As pequenas, então, aqui a ideia é fique atento a essas mudanças do discurso. Quando começa a mudar o discurso, o que será que está vindo por trás, né? Bom, outro ponto, acredite no poder da verdade, né? Na TV a gente busca muitas vezes a pessoa que transmite, né, busca superar a linguagem falada. Então começa muita imagem, transmite muita imagem. O problema é que às vezes é muita imagem e pouco conteúdo. Então as pessoas mudam, mesmo em jornais, salta de um assunto para o outro, muda de um tema para o outro, e você não consegue entender. Daqui a pouco parece estar falando a mesma coisa e não é, né? Então, para a gente ficar atento com isso, né? A gente é atingido por tantas ondas de informação que às vezes a gente se perde, né? Bom, fascistas trocam história e jornalismo por mitos, então tomar um pouco de cuidado com isso. Por exemplo, essa coisa de ficar falando muita mentira acaba tendo um efeito ruim, que é o seguinte: a gente começa a ficar confuso e sem saber o que é certo, o que não é, o que é verdade, o que não é. Vira tudo espetáculo, né? A pós-verdade é o pré-fascismo. Então, vamos buscar as fontes, né, corretas, tal. Como é que a verdade morre, né? Então, o Timothy Snyder coloca: primeiro, começam a apresentar mentiras como fatos. Cuidado. Hoje mesmo eu estava ouvindo na rádio, que a rádio é algo muito gostoso de a gente ouvir, em termos de informação, é interessante, um meio ágil, né? E aí estavam fazendo uns discursos críticos, tal, e na propaganda do jornal, no intervalo, entrava uma propaganda que dizia o contrário do que eles estavam falando. Ficou meio confuso, né? Misturando mentiras e fatos.
repetição infindável, cuidado quando as coisas começam a repetir muito. Eu não sei se já aconteceu com vocês, aqui em casa meu filho está vendo televisão às vezes, e na propaganda, todo intervalo vem aquela mesma propaganda. Não sei se já aconteceu isso. Às vezes você tá, né, fica lá, tá vendo uma série, alguma coisa, um canal, né? E sempre vem a mesma propaganda no intervalo e vai gerando um encantamento. Você acaba repetindo quase sem saber por quê, sabe? Então, cuidado, né? Outra coisa que a gente tem que ficar atento é pensamento mágico. Fazer promessas que se contradizem, né? Essas coisas de ganho dinheiro fácil, coisas assim, quando começa, é, é cilada, né? Se a esmola é muito grande, né? Até o santo desconfia. Então, exploração indevida da fé, isso é um outro ponto, né? Às vezes utilizam essas questões de fé de modo injusto, errado, né? Usando essa questão da religiosidade de um modo que não é adequado, né? Não é correto. Bom, então, seguindo nessa linha, ele coloca: investigue, né? Grande parte das notícias de internet é falsa, pesquise, né? Ah, tenha um tempo, reserve um tempo para você refletir sozinho sobre as coisas. Não fique, é legal a gente trocar ideia, é legal de conversar aqui, mas depois pensa você mesmo, você com você mesmo, sem medo, né, de refletir, né? Isso vale até para coisas mais simples, né? A questão do gosto cultural, né? Muitas vezes a gente é confrontado com essas coisas de indústria cultural. Ah, esse cara é chique, né? Isso aqui é brega, isso aqui não presta, isso aqui é bom, isso é ruim. E aí chega essas coisas com muita carga para cima da gente. E tem uma tendência da gente englobar e repetir isso, né? Então, é legal você ter a sua própria opinião. Refletir sozinho, escuta ali, mano, será? Mas espera aí, isso faz sentido, não tá tão ruim assim, sabe? Então, responsabilize-se pelo que você comunica, né? Ó, eu pensei nisso, eu acredito, estou confiando aqui por causa disso, disso, disso. Legal. A internet é perigosa porque ela é rápida. Então, alguém conta uma mentira, isso vai super rápido, depois para desmentir, às vezes é mais lento, né? Então, procure sempre perguntar quem tá pagando, qual é o interesse, né? É propaganda ou é notícia? Às vezes, gente, no jornal aparece uma matéria que quando você vai investigar é matéria paga, né? Jornal impresso, quero dizer, né? Para quem ainda olha isso. Você está folheando ali, de repente não tem cara de propaganda, parece que é uma matéria séria mesmo, quando você vai ver é material publicitário disfarçado. Então, isso direto acontece, né? Ficar atento. Bom, gente, fazer contato visual. Eu sempre falo, abram a janelinha, né? Vamos é, cultivar uma certa intimidade, vamos cultivar o afeto, a proximidade, né? Eu tô sempre aqui querendo transmitir, botando minha cara aqui na janela, tal. Conversar um pouco sobre generalidade, saber como é que vocês estão, né? É, é interesse genuíno. Eu realmente acho que a gente tá junto nessa louca aventura, né, de pandemia. Agora que bom que a gente está superando isso, graças à vacina, né? Mas assim é importante a gente ter essa troca, né? Ultrapassar as barreiras invisíveis, né? Da tela, por exemplo, né? E eu sempre gosto que vocês se expressem, porque é a forma que eu tenho de aprender também e saber como que as coisas estão chegando para vocês, né? Como é que vocês veem essa situação, por exemplo, esses ataques aos índios, né? O que vocês pensam disso? O que a gente será que consegue fazer, né? A gente refletir junto é algo importante. Sinais que inspiram confiança. Bom, no livro o Snyder fala sorriso, abraço, aperto de mão. A gente ainda está no momento de resgate progressivo disso, né? Mas pelo menos o olho no olho, isso é importante, né? E ficar atento aos sinais de desconfiança, gente que vira o rosto, que atravessa a rua. Não é legal, né? Então, se a gente consegue ter uma convivência harmônica, pacífica, sempre é melhor, né? Muito bem. Pratique a política corpo a corpo é no sentido da gente não ficar só vivendo a vida só na tela, né? Então, sei lá, tem um lugar,
um lugar diferente, uma praça diferente, vai lá conhecer, vai no fim de semana, né? Não fique só na poltrona, sai para caminhar. É uma coisa que eu faço essa campanha, não, vamos dar uma volta, né? Vai ver como é que tá o dia, né? É importante, né? Escute as ruas, vamos escutar o que as pessoas estão falando. Isso tudo bem, isso é legal. E se tiver alguma coisa para reclamar, né? Protestos virtuais não resolvem muito, né? Então saia, converse, relacione-se com pessoas. Inclusive, gente, é importante a gente conversar com pessoas que pensam diferente, né? Eu, de fato, gosto muito disso. Tem pessoas que eu respeito muito e que pensam muito diferente de mim, mas a gente consegue conversar. Eu fico super feliz quando isso acontece. Porque no mundo atual, às vezes as pessoas pensam diferente e já começam a querer brigar. E não é legal, né? Daí ninguém aprende muito um com o outro, fica cada um fechado no seu ponto. Então, a diferença constrói, né? Ah, a vida privada, gente, como tá difícil isso, né? Como que a gente preserva a vida privada? Se eu, por exemplo, estou transmitindo essa fala agora para vocês, estou falando, estou aqui no meu quarto, né? Então, a gente está vivendo um momento, essa coisa do remoto, né? Muitas vezes está misturando a vida, expondo a vida privada, enfim. Temos que ficar atentos a isso e a gente tem direito a ter nossos momentos sem ninguém ver, né? A capacidade de agir publicamente depende da gente conseguir preservar a intimidade também, né? Então, cuidado, né? Cuidado com vírus, evite e-mail para assuntos delicados, procure falar pessoalmente ou por telefone, que seja. Estabeleça limites, né? Em determinadas circunstâncias, professor, hoje eu não posso abrir a câmera porque não dá, tá complicado aqui, tá tudo bem, né? Para Hannah Arendt, totalitarismo era a eliminação da diferença entre a vida privada e a vida pública. Essa coisa de querer tudo fazer show, né? Isso não é uma coisa muito boa, né? A violação de privacidade não é notícia, ou pelo menos não deveria ser, né? Então, assim, não perca tempo com questões de relevância duvidosa. Direto, quando a gente entra na internet, eu gosto muito de ler notícias, procuro me informar, mas às vezes você vai vendo que tem 5, 6 notícias e metade ali é fofoca, é coisa que. Pô, mas eu não quero saber disso, né? A vida daquela cantora tá, não me interessa, né? Não vai mudar a minha vida. Então, a gente escolher com o que vai se preocupar é uma boa, né? Deixar a pessoa ter direito à sua própria individualidade, né, gente? Bom, contribuir para boas causas, né? Se a gente consegue promover atividades livres, comunitárias, de apoio ao próximo, fazer uma. Que nem outro dia eu fiz com a minha namorada uma leitura na praça, a gente foi ler coisas para as crianças, tal. São coisas assim simples que a gente pode fazer cada um de nós, né? De apoio ao próximo. Então você vai, se você trabalha com um projeto, você sabe fazer um projeto arquitetônico, uma instalação elétrica, enfim, tá, de repente você pode emprestar o seu dom, o seu serviço, né, para alguém, a uma comunidade mais carente, isso é legal, né? Tem um dissidente tcheco que o autor desse livro defende, gosta muito, ele fala, esse cara era um líder político, mas ele também tinha uma causa, ele era um defensor da cerveja artesanal, então o cara tinha lá o tempo dele que ele ia se dedicar a isso. Bom, participe de organizações, é legal, gente. Entidades beneficentes, agora é fim de ano, né? A gente tem possibilidades de se engajar, né, em boas causas. Outra coisa, aprender com pessoas de outros países, né? Provavelmente, ao longo da pandemia, vocês já tiveram essa possibilidade de ouvir palestras de pessoas de outros lugares, né? E isso é muito bom, é muito instrutivo, educativo. Ver filmes também, né? Então tem uma galera que curte Netflix e tal. Tem filmes que não são americanos, são de outros países, é legal conhecer, né? Assisti um filme iraniano nesse fim de semana que foi interessante, né? Bom, o fato da gente aprender com as pessoas de outros países nos torna mais atentos para coisas que podem estar acontecendo perto da gente. Às vezes, quem está vendo de longe
percebe coisas que a gente não percebe, né? Então, no caso da eleição do Trump, os jornalistas dos Estados Unidos ficaram muito surpresos, mas correspondentes internacionais já estavam sentindo que a coisa estava, que a possibilidade existia, né? Então, o que a gente pode fazer? Aproveitar as coisas boas de uma conectividade alta, cultivar amizades no exterior, ler as notícias publicadas sobre o seu país em jornais do exterior. Então, eu, por exemplo, leio o El País, Le Monde, jornais assim, que existem versões traduzidas disso, e aí a gente consegue saber o que estão pensando daqui, né, do Brasil e tal. Nenhum país pode encontrar soluções isoladas do mundo, né? E mesmo na questão do desenvolvimento profissional, eu acho que é bastante interessante que vocês providenciem passaporte, né? Tem um passaporte lá, de repente pinta uma oportunidade, né? Ter uma viagem ali e, pô, você já está com a coisa encaminhada. O meu caso, eu preciso renovar, meu passaporte venceu, eu preciso renovar. É bom a gente ter essas coisas organizadas, né? Cuidado com as palavras, né? Palavras como emergência, exceção, extremismo, terrorismo. Começa a falar muito de terrorismo, vocabulário muito patriótico, exagerado, né? Normalmente, sei lá, vamos ficar atento. Às vezes são aquelas frases imponentes, né? Mas será que escondem boas intenções? Então a palavra tirania, quem mais fala de tirania são pessoas tiranas, né? A tirania, tá? Você vai ver o cara é um mau exemplo, né? Extremismo é uma coisa muito vaga. Ah, não sei quem é extremista. Isso é uma frase que não diz nada, né, gente? Tem que, vamos lá, vamos entender o que você quer dizer com isso, tal, né? E bom, outra coisa, quem fala que promete segurança em troca de liberdade, mente, né? Eu vi um filme esses dias, chama Sete Prisioneiros, um filme novo, recente. Está disponível na Netflix, é o Sete Prisioneiros, é do Rodrigo Santoro, um filme pesado, sabe? Mas que fala sobre uma realidade triste, mas muito próxima de nós, de exploração de pessoas. No filme se passa em São Paulo as cenas tal, mas mesmo aqui a coisa do trabalho escravo. Então às vezes assim, você vem trabalhar aqui, você dorme aqui, trabalha aqui, mora aqui, mas é segurança, né? E aí o cara fica praticamente escravizado mesmo. Então não é uma questão de segurança, é uma questão de opressão mesmo. Então ficar atentos, né? Mantenha a calma. Gente, se acontecer algo muito grave, procurem manter a calma. Isso vale para pessoas, vale para organizações e vale para países até, né? Às vezes a gente tem medo, né? Acontecem coisas que nos dão medo. É normal, gente. Não se culpem por isso. Nossa, mas pode, vocês são covardes. Não, cara, tem hora que dá medo mesmo, tá? Então relaxa, tá? O importante é que a gente procure estar junto, unido, defender as instituições apesar do medo, né? Então, gestão do terror, né? Que nos Estados Unidos usa-se muito isso. De repente está a crise lá, aí um governante começa a falar, terrorismo, começa a apontar, criar essas coisas. Cuidado, não se deixe enganar, né? Muito bem. Sobre patriotismo, sim. A gente pode e deve ser patriota, mas cuidado, porque um patriota também tem valores universais. Um patriota também defende a liberdade das pessoas, o respeito, a tolerância, a justiça, a solidariedade. Essas coisas vão além de qualquer país, né? E são aplicáveis a cada um dos países, né? Quando uma pessoa começa a dizer muito que é patriota, procura descobrir se ela tem interesses econômicos no exterior, porque às vezes fala muito, mas na real é diferente, né? Então, às vezes tem discussões, vai privatizar, não vai privatizar. Precisa ver se privatizando ou não, né, se é possível manter a soberania nacional, não ficar entregue aos interesses de estrangeiros, tal. E, bom, dentro do possível, vamos tentar ser corajosos, né? Se nenhum de nós estiver disposto a morrer pela liberdade, vamos acabar morrendo pela tirania, né? Para fazer história, a gente tem que conhecer a história, né?
Então, por isso que esse é uma conversa um pouco baseada em exemplos históricos, para a gente poder perceber padrões, refletir, fazer julgamentos e pensar o seguinte: nada é inevitável, tá? A gente consegue refazer as situações, às vezes está muito difícil, nós estamos vivendo no Brasil uma situação difícil, a gente consegue, não está perdido, meu Deus, acabou o país. Não, vamos tentar fazer o melhor, enfim, nada é inevitável, tem eleição ano que vem, enfim. Aqui tem um trecho do Hamlet, né, do Shakespeare. É possível ser perdoado retendo os bens do crime? Nas correntes corruptas do mundo, as mãos douradas do delito podem afastar a justiça, como tanto se vê, com o próprio lucro do malfeito, comprando a lei. Então Hamlet denuncia isso na peça. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer? Dormir? Só isso. E com o sono, dizem, extinguir as dores do coração, as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar. Um dedo sempre sobre os lábios. Nosso tempo está desnorteado. Maldita sina que nos fez nascer um dia para consertá-lo. Mas venham, vamos lá. E vamos conseguir fazer isso juntos. Então, é uma peça do século XVII, né? Onde, de todo modo, Shakespeare também dá suas dicas, seus recados, né? Enfim, tá aí, né? A gente está escrevendo a história, né, gente? A cada dia, a cada momento, e a ideia é promover reflexão, né?